Bom dia, pessoal. Tudo bem? Estamos aqui para uma preparação de aula aqui para demonstrar como que a gente pode obter um sistema de primeira ordem. A gente vai estar dando o equacionamento do sistema, tá ok? Depois que a gente der o equacionamento do sistema, a gente vai mostrar a implementação, tá ok? E da implementação a gente vai ver um sistema dinâmico, de sistema de primeira ordem. E depois que a gente fez esse sistema dinâmico de primeira ordem, a implementação dele em CodeSys mesmo, né, usando a matemática que a gente vai estar demonstrando, vamos trabalhar depois com esse bloco que a gente vai estar desenvolvendo, um bloco no padrão IEC, e vamos, como eu falar mesmo, utilizar em cima de um controlador PID para poder testar uma planta, perfeito? Não? Então, basicamente é isso, ok? Eu vou estar aqui alternando. Ele vai estar pegando eu e o fundo agora. Vamos primeiro fazer algumas considerações no quadro branco, perfeito? Vamos comentar princípio o sistema de primeira ordem, né? O sistema de primeira ordem, basicamente, ele vai possuir um ganho K, perfeito, sobre tal S mais 1. Isso aqui é o caso de um sistema de primeira ordem clássico. Aqui eu estou enxergando em constância de tempo porque tal multiplica S, por esse é o número. Tal é um número, K é um número, perfeito? O que eu posso fazer? Eu posso dividir em cima e embaixo por tal, perfeito? A gente vai ter justamente um novo modelo, que é K sobre tal, ok? E tal sobre tal vai dar 1, então vai ser S mais 1 sobre tal. Isso aqui é a visão que a gente tem de sistemas não por constante de tempo, mas por polos. S mais alguma coisa. S mais um número. Perfeito? Que tem análise que você pode estar fazendo em polos que não interessa aqui no momento. Vamos tentar primeiramente nessa equação. A gente fez uma PP antes, ok? Que a gente comentou de sistemas de primeira ordem. Foi passado um artigo, que é esse artigo aqui para vocês, perfeito? Análise de controladores de PID. E comentei dos sistemas. Está analisando aqui o sistema primeira ordem. K planta ou K, tal planta de S mais 1, ou simplesmente tal planta. E são sistemas que normalmente usam temperatura, velocidade, pressão e por aí vai. Tá ok? Aqui nós temos vendo o resultado de uma equação de primeira ordem, perfeito? Tá ajustando ela aqui para caber aqui certinho. Quando eu coloco um degrau no sistema, coloco uma função 1 sobre S, uma energia que eu coloco 20%, 30%, 100%, o sistema reage como nós estamos aqui observando. Então ele parte aqui de zero, lá em 63,2% do regime ele vai estar na constante de tempo, que é o meu T, que no meu caso é o meu tal. Lembre-se, tal ds é tal S mais 1. Então é esse mesmo tal, tá ok? E assim por diante. Até que ele chegue em 5 tal, que ele vai estar aproximadamente em 99,3. Então esse é a saída do sistema. Então ele vai estar um sistema dinâmico, toda vez que eu colocar ele vai chegar no patamar. A altura, se o ganho é 1, a saída é 1. Se o ganho for 2 e a entrada for 1, e o ganho for 2, a saída foi 2. Quer dizer, é a saída. Saída é saída, o ganho é saída pela entrada. Ok? Ok. Então o que acontece? Nós temos foi passado também os arquivos de desenvolvimento matemático, mas vou estar mostrando aqui para vocês no sistema, né? Cadê? Deixa eu achar aqui, ó. Tá aqui no whiteboard, ó. Então tá aquilo que a gente tinha comentado, né? Aqui, né? Constante de tempo, o ganho, tal S mais 1. Aqui eu chamei de tal F, que seria o tal do filtro. Por quê? O sistema de primeira ordem serve para fazer duas coisas. Ou para fazer um filtro, a gente vai estar discutindo mais para frente, ou para representar uma planta, perfeito?
Então, esta o K, tal filtro de S mais 1, é basicamente o meu sistema em termos de Laplace. O que a gente vai estar discutindo aqui? Né? Vamos transformar essa equação diferencial, tá ok? Essa equação diferencial em termos de Laplace no termos do tempo. Então o que acontece? Está aqui a minha função. Vou adotar o K como 1, ou seja, se é 1, ele nem aumenta, diminui, porque o ganho é 1. Então o que entra é o que sai. Vou ter o tal filtro, perfeito, que é o meu tal, e vou igualar isso a y ds com u ds, onde y é a saída e o u é a entrada. Isso aqui é uma função transferência, então, portanto, chamei de f de s, então as condições iniciais são nulas. Ela entra u, GOSP, então é um bloquinho, que vai ser a função transferência, ela entra u e GOSP y. Lembrando que o s é a variável complexa, que é um número complexo aqui. Então, o que acontece? O que é bem simples, a gente vai fazer uma multiplicação em cruz. Quando eu faço a multiplicação em cruz, y de S vai multiplicar quem? Tal filtro de S mais 1. Está aqui. E U de S multiplica por 1 é 1. Perfeito? O sistema, se você observar aqui, naturalmente ele pede quem? Uma distributiva. Olha aqui, então vai ficar como aqui? Ó? Vai ficar y de S vezes tal filtro de S mais, ou outro lado aqui da distributiva, y de S, como nós estamos vendo aqui. E o lado direito da equação não mudou nada daqui para cá. Como eu tenho os termos em S, eu posso fazer o quê? A antitransformada. Então a gente aprendeu o teorema da derivada, né? Em sala de aula. A gente sabe que tudo que multiplica S é o quê? É uma derivada. Perfeito? Simples. E tudo que multiplica por 1 sobre S é uma integral. Então aqui está bem simples, tá ok? Então se a gente observar aqui, então aqui que eu te colocou o anti-Laplace, então aqui está multiplicando S com o sistema. E a função está em S. Quando eu faço anti-Laplace, o que estava na frequência, que é o S, passa para quem? Para o tempo. Então o que era y de S virou quem? Y de t. E o que multiplicava S virou quem? Uma derivadinha aqui, a notação de Newton, né? Ou apóstrofe ou um ponto em cima, indicando que é derivada a primeira. Se desse 2 pontos, derivada a segunda, e assim por diante. Ok? Então o que a gente está aqui observando? Então, o tal de filtro está aqui, o y de S virou y de t, como tem um S multiplicando, ficou y derivada. Como a gente tem aqui o y de S, pode ver que não tem nenhuma S multiplicando aqui do lado da função. Então, quando for fazer a anti-Laplace, vai virar y de t. Perfeito, pessoal? E aqui era quanto? O de S faz a anti-transformação Laplace, deu quanto? U de t. Ou seja, agora tem uma expressão somente no tempo. Por que eu preciso usar a expressão no tempo? Uma razão muito simples. Eu preciso da equação temporal no tempo para me poder implementar. Estou fazendo tudo isso para me poder implementar via código perfeito o sistema de primeira ordem. Então, como ficou? Vamos analisar aqui. Ó. Eu vou suprimir o fator temporal, que é y de t. Como a função está inteirinha no tempo, não há necessidade, perfeito? Não há necessidade de eu colocar sempre entre parênteses t. Eu já sei que ela está no tempo, então eu suprimi. Então, suprimir o fator temporal. Então, ficou como tal filtro, y bolinha, que é a primeira derivada. Observe que eu tirei o tempo aqui, perfeito. Y de t só ficou y e u de t ficou u. Fica mais simples. Então, vou relembrar um pouco as coisas do cálculo. Y bolinha, que é y derivada, é quem? dy por dt. Essa é a definição do cálculo, ok? Porém, se você observar, eu vou ter que fazer uma aproximação numérica, porque eu vou implementar num computador. Então, eu preciso fazer uma aproximação. Então, eu falei que dy dt é aproximadamente igual ΔY por ΔT, ou seja, a variação de y ao longo do tempo. Esse tempo pode ser 1 segundo, pode ser 100 milissegundos, pode ser 1 microsegundo, você que vai estar escolhendo e dependendo da aplicação, perfeito? Então ficou como? Delta de y vira quem? O YK
menos yk menos 1. Ou seja, é o y atual menos o y anterior. Ou seja, delta de y. Tem 2 pontos de y. O y mais recente contra o y menos recente. Esse delta. E o dt vira ts, que vem do inglês time of sample, ou amostragem, que o sistema vai estar rodando interativamente a cada x tempo. Né? Que é aquele tempo que eu falei para você. Pode ser 1 segundo, pode ser 100 milissegundos, o que você achar que deve. Então, a mesma coisa que ts é a mesma coisa que exatamente time of sample, que é a mesma coisa que delta t. O que a gente vai fazer aqui? Vou pegar esta equação que nós estamos vendo aqui, ó. Você repara que tem aqui o bendito do meu y aqui, ó. E vou substituir todo esse bolo aqui, que é a derivada, aqui dentro. Ó. Olha como ficou, que bonitinho. Então ficou tal, o lugar da derivada virou todo esse bolinho aqui, ó. Olha lá, ó o bolinho aqui, ó. Certo? Como eu estou escrevendo uma equação no tempo, então o y, ele representa aqui a última unidade de y num cálculo numérico. Então y vira y de k, perfeito? E o u vira u de k, porque é o próprio valor que está entrando no bloco. Lembrando que é um bloco que entra u, gospe y, perfeito ou não? Ok. Aí, o que a gente vai ter aqui? Eu vou ter que fazer uma brincadeira. Se você observar aqui, eu tenho ts aqui dividindo esse termo. Eu quero sumir com esse ts. O que eu posso fazer? Multiplicar todos os termos da equação por ts. Porque vai cancelar esse ts quando eu multiplicar por um ts aqui em cima. Vai aparecer um ts aqui, perfeito, ó, y de k vezes ts, como apareceu aqui. E aqui a gente pode ver que sumiu. E o outro lado vai aparecer y de k vezes ts. Por quê? Porque eu multipliquei ambos os termos por ts, ok? Se você observar aqui, existe um parênteses. Então o sistema naturalmente pede uma distributiva. Então vamos fazer essa distributiva. Então vai ficar tal filtro y de k, tá aqui. Depois faz do outro lado da distributiva, tal filtro y de k menos 1. Ok? Respeitando, obviamente, o sinal. O que vai acontecer, eu vou ter justamente os outros termos da equação, y de k vezes ts, u de k vezes ts. O que acontece? Eu juntar os termos que são iguais. Se você observar aqui nessa equação, y de k tem aqui esse termo aqui, vezes tal filtro, aqui y de k menos 1 não é, mas aqui é y de k. Então eu já posso aplicar uma evidência. Então ficou y de k com tal filtro mais time of sample, fecha parênteses. Então acontece, se eu fazer essa distributiva, volta nesses dois termos aqui. Esse termo aqui estava negativo, passo para o outro lado da equação, ficou positivo. Olha ele aqui, ó, bonitinho, certo? Então vamos dar sequência, né? Vamos continuar do ponto que a gente parou. Aqui. Ó, aqui, ó. Então vamos ver aqui justamente esse ponto aqui. Então continuamos no mesmo termo. O que acontece? Eu vou querer isolar o sistema. Estou criando um bloquinho. Dado u de k, sai quem? Y de k. Então eu preciso fazer umas passagens. Tá aqui, tá fácil. Então o que eu vou fazer? Você está vendo? Esse termo aqui estava multiplicando, está multiplicando quem? Y de k. Eu posso passar para cá dividindo, que é o que eu vou fazer. E aí eu isolo quem? Y de k. Então, y de k fica do lado desse lado da equação aqui, isolado, e esse termo aqui, que você está vendo, vai passar dividindo aqui e aqui, que é o que a gente observa. Então, ficou tal filtro, perfeito, né, sobre o termo que está aqui embaixo, que é tal filtro mais time of sample, mais quem? Ó, o de k com ts, ó, o ts dele aqui, e o termo que passou para cá, perfeito? Basicamente, eu terminei. Só que eu vou tentar simplificar isso mais ainda, tá ok? Se você observar aqui, então eu cheguei nessa equação aqui. Poderia terminar por aqui. Desculpe. Poderia estar terminando por aqui. Porém, eu vou querer simplificar mais e usar uma propriedade chamada filtro complementar. Por quê?
A ideia é quanto um está 70%, o outro está 30%. Vamos entender, porque um é o complemento do outro. Por que isso é verdade? Vamos ver? Tal filtro é um número, 2, 3, 4. Tá aqui, tá aqui. Time sample também é um número. Então, tudo isso aqui é um número, perfeito? Tal filtro e TS. E observe aqui. TS, tal filtro. Se você observar, as mesmas variáveis que estão desse lado estão do mesmo lado aqui. Perfeito? Então eu posso fazer uma abordagem, que é a ideia do filtro complementar, porque se os mesmos variáveis estão daqui, elas estão aqui, então eu posso escrever a expressão como se fosse uma forma complementar, que é o que eu vou fazer. Então eu vou pegar esse último termo aqui, chamei de quem? De A. Olha aqui, ó. Perfeito? Chamei ele de A e coloquei aqui. Perfeito? E eu falei que esse cara aqui é 1 menos A. Tá ok? Então ficou uma expressão mais simples, mas eu poderia estar jogando aqui o efeito matemático é o mesmo. Tá ok? Então o que acontece? Eu tenho então uma equação mais simples. Então y de k, que é o y atual, depende de 1 menos a y de k mais quem? A u de k. Claro que eu calculo o a antes. Perfeito? Então cheguei na equação, como eu te falei, como queria demonstrar. Então essa é a equação de um filtro complementar de primeira ordem que eu posso estar utilizando. Então lembre-se bem dessa equação. 1 menos a y de k menos 1, quer dizer, o y anterior com a vezes u de k, ok? Então, para poder fazer isso aqui, então aqui está aqui o codesys, já estudamos já um pouco o codesys em si. Então, como que foi feita a arquitetura? Primeiro, eu tive que criar um bloquinho, né? Fui lá, apertei o botão direito, né? Dentro da aplicação, criei uma unidade de programação, um bloco de função, perfeito, linguagem ST, e aí eu criei justamente quem? Esse código aqui, ó, primeira ordem. Vamos ver aqui, ó. Então, criei um bloquinho que vai entrar algumas variáveis de entrada para facilitar, o tal do filtro, que é a constante de tempo, o ganho, o time sample e a entrada. O sistema ele vai pensar e ele vai cuspir quem? Y. Como a gente está aqui observando aqui, ó. Oh, tá difícil. Então ele entra isso e gospe isso de saída. Para poder funcionar, ele precisa de algumas variáveis estáticas. Quais? O y de n, que a gente viu que na verdade é o y de k, e o y de n menos 1, que é o y de k menos 1. Perfeito? Que é basicamente o y de k é o y de n, e o y de k menos 1 é o y de n menos 1. Certo? E claro que tem que calcular o valor a aqui também. Ok? E vai ter a variável a. Então, de cara eu calculo a variável a. TS sobre tal filtro mais TS. Depois eu faço aquela equaçãozinha marota. Certo? Que a gente deduziu. Depois eu chamo isso de y de n, que é quase minha saída. Perfeito? Daí eu falo depois que y de n menos 1 é igual a y de n, porque o código está sendo chamado de forma cíclica. Ok? A cada x tempo, a cada 100 milissegundos, por exemplo. A cada 1 segundo, a cada 1 microsegundo. E eu tenho sempre que o valor anterior, porque ele sempre precisa, olha aqui, ó, fazer 1 menos a com o valor anterior. Ok? Por último, eu tenho quem aqui? A saída. O y, que é a saída, é o ganho vezes o próprio y de n. Morreu. Certo? Então aqui está a ideia básica do meu bloco. O que eu preciso fazer? Eu preciso criar uma tarefa periódica. Então eu criei um programa, certo? Que eu chamei de tarefa periódica. Fui lá, programação, né? Poll. Cadê poll? Coloquei que ele é um programa. E eu falei, eu fiz aqui ele ladder, perfeito? Não? Só para chamar os bloquinhos. E ele está aqui, tarefa periódica. Já vou discutir já como funciona o bloco, mas eu vou falar, depois que eu criei a tarefa, o que eu fiz? Eu vim aqui no meu ambiente, tá ok? E nesse ambiente, eu
definir a periodicidade da tarefa. Então o que acontece? Eu vim aqui, ó, botão direito, adicionar tarefa, adicionei a tarefa, ele criou essa tarefa aqui que é IEC Tasks, e eu adicionei quem? O meu programa aqui, ó. Então eu vim aqui, selecionei tarefa periódica, tá ok ou não? Você pode ver que a tarefa periódica está aqui. E o mais importante de tudo, ele é cíclico, ele tem uma prioridade alta e intervalos acontecendo a cada 100 milissegundos. Claro que pode ser 10 milissegundos, tem que ver quanto o poder da sua CPU que você consegue. Mas coloquei aqui 100 mil que dá e sobra. Então o programa está executando a quanto? A cada 100 milissegundos, ok? Voltando. Então vamos ver aqui primeira ordem. Não o bloquinho, vamos ver a chamada dele. Que está aqui em tarefa periódica. Então tarefa periódica, então eu criei o bloco. Para isso eu criei duas variáveis globais, perfeito? Uma chamada entrada, outra saída, para manipular lá e jogar. Então eu falei que o bloco sempre executa, tá aqui. O tal filtro do sistema é quanto? 2 segundos. Se ele é 2 segundos, o que significa? Que ele vai chegar em 2 segundos em 63,2% do sistema. Perfeito? Se eu jogar a entrada 100, quando eu tiver em 63,2, ele vai estar o tempo 2 segundos. 2 vezes 5 é 10, perfeito? Ou seja, quando ele chegar em 10 segundos, ele está praticamente já na saída dele. Se o ganho for 1, vai ser 1. Se o ganho for 10, vai ser 10. Ele vai chegar nesse patamar, ok? Ok. Então aqui vamos continuar os temas de primeira ordem. Estamos saindo. Então o que acontece? Coloquei o ganho 2, a constante de tempo 2, o ganho 5 e o TS, que é o tempo de intervalo para a computação numérica. 0.1 porque é 100 milissegundos. Se fosse 200 milissegundos, 0.2 e assim por diante. Entra a variável entrada e gospe a variável saída. Que beleza! Quer dizer que o programa está executando agora continuamente. Então o que acontece? Eu vou compilar aqui o programa. Outra coisa, também já criei uma visualização do tipo IHM. Vamos ver aqui, ó. Então criei aqui, eu tenho uma entrada, uma saída. Posso estar brincando e ver aqui a saída dinâmico. Então vou estar manipulando essas duas variáveis, a entrada e a saída, e assim por diante. Então eu vou mandar dar um online. Estou usando o PLC de software, tá? É o primeiro login do dia. Ele vai estar descarregando. Mas vale dizer que vale também dentro do Codesys um ABB, um backoff. Tem vários fabricantes aí que utilizam o Codesys, não? E vou dar aqui o bendito do meu play para ele carregar aqui a interface. Tá aqui. Então como a entrada é entrada 0, saída 0. Então eu vou colocar aqui, ó. Eu coloquei aqui a entrada aqui, ó lá. 10, ó. 12, ó lá. Como o meu ganho... Deixa eu pegar... Eu tô com a versão antiga do software. Eu coloquei mais informações aqui, ó. Burro. Desculpe porque eu fiz com mais interface aqui. Não apenas aqui, ó. Close... Eu tenho a versão aqui, ó. Primeira ordem completo. Porque eu posso colocar o que eu fiz, a diferença. Eu coloquei justamente o ganho como interface. Aqui, ó. E não apenas. Olha que como ficou melhor aqui, ó. E não apenas chumbado aqui, ó. Então acontece, tenho tal planta numa variável e ganho da planta numa variável. Então eu consigo visualizar isso melhor. Ok? Claro que também já pré-inicializei o valor das variáveis. Eu falei que ganho é 1 e tal da planta é 2, mas pode ser modificado a quente. Então vamos fechar aqui. Vamos lá. Dar um build. Codesys é bom, mas dá uns probleminha, né? Sim. Melhor essa interface. Consigo brincar melhor. Então vamos primeiro trabalhar com ganho 1 e a constante de tempo de 2. Então quer dizer, o valor que eu entrar vai ser justamente o valor que vai sair. E vamos dar aqui o play, perfeito? Para conseguir enxergar melhor.
Então aqui eu tenho a minha entrada, o ganho é 1, então vou falar que a minha entrada é 2. Vou dar um Enter, olha lá, coloquei o degrau de 2, o sistema acompanhando o sistema de primeira ordem, ó. Pode ver aqui, ó, aqui quase aqui nesse ponto, ó, chegou aqui, ó, mais ou menos no mesmo ponto, ó, que é em torno de 10 segundos, 5 vezes tal, 5 vezes 2, dá 10 segundos, pode ver que tá aqui, ó, mais ou menos nesse ponto aqui, ele já está estável, ou seja, está batendo. Vou colocar um outro valor, vamos pôr aqui o valor 5, ó. O sistema acompanha. Aqui o sistema, especificamente, tem a primeira ordem com constante de tempo 2. Eu vou alterar aqui o ganho só para a gente poder observar, vou colocar 0 novamente para voltar. Você pode ver que ele mostra também aqui o valor da saída. Sistema de primeira ordem. Então se vê que eu coloquei 1, a saída foi do sistema dinâmico foi exatamente 1, tá ok? Voltou aqui para 0, tá todo mundo 0, a gente pode estar observando. Vou falar que a planta tem ganho 2 agora. E agora eu vou falar que a entrada é 1. Então, em vez de ele convergir para 1, ele vai convergir para 2. Ó. Então, eu vou colocar 1, Enter, olha lá. Coloquei 1, você pode ver que o gráfico aqui está a escala de 2, ó, e 1. Aqui está sempre o dobro. Vamos pôr 5 originalmente para a gente pegar o gráfico, olha lá. Aqui era 5, olha lá, ó. Então, o gráfico vai buscar em 10, porque entra 5 vezes 2, 10. E ele vai acomodar o sistema dinâmico em 10 segundos, ó, mais ou menos. Claro que esse tempo pode ser maior ou menor, tá ok? Vamos colocar aqui só para a gente poder ver a dinâmica, vamos colocar um tempo, vou voltar aqui o tempo para 0, perfeito, a entrada 0, para a gente ter uma noção. Quando ele chegar em 0, eu vou colocar uma constante de tempo maior do que 2 e menor do que 2 para a gente poder observar. Então vamos colocar aqui uma constante de tempo de... Vamos pôr aqui de primeiro de 5, vai ser bem devagar. 5. E vamos pôr 5 de novo, olha lá. Deu algum probleminha. Ah, não deu não, tá certinho. Ou seja, só 5 vezes 5, 25 segundos depois que ele vai acomodar, perfeito? Vou voltar aqui para 0. A gente pode ver aqui pelo gráfico, perfeito? E agora, depois que ele acomodar lá em 0, eu vou colocar uma constante de tempo menor do que 2. Vou colocar, acho que vai dar certo o meio, porque dá alguns probleminhas dependendo, por causa da taxa de aquisição, está executando o código cada 100 mili, então pode dar algumas coisinhas, porque daí muitas vezes tem que diminuir essa velocidade, aumentar essa velocidade, que é o time of sample, dependendo da aplicação, né? Mas aí isso é outra história. Então vamos voltar aqui, vamos pôr o tempo de 0.8, vai? 0.8 ganho 2, vamos colocar 5. Buscou bem mais rápido, né? Tá vendo? Olha lá. Então tá aí a implementação do sistema de primeira ordem. A gente vai discutir depois como a gente vai implementar um controlador PID a partir desse cara aí. Mas é isso aí, pessoal. Por enquanto é só. Eu agradeço tudo e até a próxima.